Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva. Hoje é dia 8 de março de 2020. Não esqueça de se inscrever, de dar seu like. Hoje é Dia Internacional das Mulheres. No último vídeo eu falei que era Dia das Mulheres, mas não era. Todo mundo erra. E hoje sim é o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns para elas. Que Deus possa abençoar e honrá-las. Então, o que eu vim trazer para vocês é uma notícia que saiu na rádio lá de Israel, em Jerusalém, que é a seguinte: o líder azul e branco Benny Gantz revelou na noite de sábado que está no meio de negociações sobre a formação do que ele diz que seria um governo forte que acabaria com as brigas no país. Gantz disse que não poderia revelar detalhes porque a sensibilidade era importante para garantir o sucesso das negociações, mas acredita-se que ele formará um governo minoritário de seu partido azul e branco, Labour-Jet Meretz e Israel Betenu, com apoio extenso da lista conjunta. A lista conjunta se reunirá domingo em Kfar-Sem para decidir se recomenda ao presidente Reuven Rivlin para que Gantz forme o governo. O líder de Israel Betenu, Avigdor Lieberman, disse ao canal 12 que recomendaria Gantz porque estava com raiva do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por iniciar várias investigações criminais contra ele e membros de sua família e seu partido. O Likud negou vigorosamente as eleições e ameaçou processar o canal 12 por denunciá-las. Netanyahu disse na noite de sábado que o público se vingará daqueles que violarem suas promessas de campanha e que atropelam a democracia com legislação retroativa. Ele protestou contra um projeto de lei patrocinado pelo Blue White, azul e branco, e apoiado pelo John List e Israel Betenu, que impediria que o MK acusado formasse um governo. O primeiro-ministro formasse um governo. Os partidos de esquerda, junto com o azul e branco, tentaram fazer com que essa eleição fosse ilegível, porque, segundo eles, um primeiro-ministro não pode ser indiciado. Tem que estar totalmente limpo. E não é o caso do Benjamin Netanyahu, que vai responder dia 17 por vários processos. Ele falou em Petah Tikva, no que chamou de comício de emergência para impedir a criação de governo minoritário. Netanyahu conversou com 15 agências de Likud, onde multidões se uniram em vez de um comício em massa em um local devido ao coronavírus. Netanyahu revelou que Othni Yehud se ofereceu para deixar a eleição na segunda-feira em troca de permitir a oração judaica no Monte do Templo. Mas ele disse que não, porque incendiaria o Oriente Médio. Esse é um partido que o Netanyahu está falando, que queria que os judeus tivessem o direito de orar no Monte do Templo. E o Benjamin Netanyahu disse que não, que isso incendiaria o Oriente Médio. Então ele só está perdendo apoio. Gantz acusou Netanyahu na sexta-feira, que se chamou de incitamento perigoso contra ele. Gantz lembrou o assassinato do ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin em 1995, quando Netanyahu era o líder da oposição. Netanyahu foi acusado de incitação antes do assassinato. Quando o Benjamin concorreu em 1995 para primeiro-ministro, assim dizem que ele incitou a violência, tanto que o candidato lá primeiro-ministro foi morto. E aí o Gantz está lembrando que isso aconteceu e que poderia acontecer com ele também. Bibi, vimos que aconteceu quando o incitamento estava fora de controle e ninguém o interrompeu em 1995, escreveu Gantz no Twitter. Se você acha que suas ameaças vão nos impedir, está cometendo um erro grave. Você está apenas mostrando o quanto é importante substituí-lo. Gantz alertou: se não acordarmos, o próximo assassinato político está chegando. O MK azul e branco, Moshe Yatz, disse que era errado Netanyahu questionar os resultados das eleições da segunda-feira e pedir ao público que o protestasse.
Então vamos resumir para vocês a melhor maneira que eu puder. O Q7 é formado por 120 cadeiras. Para ser primeiro-ministro precisa de 61. As eleições, o Benjamin conseguiu 36 cadeiras. Para ele ser primeiro-ministro, ele precisa de mais uma quantia que dá 61. Para ele conseguir 61, ele tem os partidos que vão unir para eles, que também conseguem cadeiras nessas eleições. Só que juntas, todos os partidos com as cadeiras que eles têm, o Benjamin consegue 58. O Gantz conseguiu 33. Com todas as cadeiras, os apoios que ele tem, dos outros partidos que conseguiram também cadeiras, junto com a dele, dá 55. Tirando esses partidos que apoiam um lado ou outro, tem a Liga Árabe e esse partido do Lieberman, que é o que está no meio. Então, eles não podem se juntar à Liga Árabe, porque a Liga Árabe tem um monte de coisa que é a favor aos palestinos. Entre elas, eles não aceitam que o Monte do Templo, por exemplo, um dia venha a ser administrado religiosamente pelos judeus. Outra coisa que eles não consideram é que os palestinos sejam terroristas. Eles respondem, segundo eles, com o que eles têm. Então, é um partido, primeiro, que não quer ficar nem com um nem com o outro, e segundo, se eles também, como judeus, eles não podem se ligar à Liga Árabe, porque aí eles vão ter que abrir mão do Monte do Templo, vão ter que soltar terroristas palestinos e outras coisas que essa liga quer. Então, o último partido que sobra é o do meio, do Lieberman. Se esse partido se une ao Netanyahu, ele consegue mais de 62 cadeiras. Se eu não me engano, umas 62. Não, mais de 62. Agora eu não estou me recordando. Mas ele consegue formar o governo, tanto ele quanto o Gantz. Então, o Benjamin Netanyahu foi conversar com ele. E uma das exigências, segundo a reportagem e outras reportagens que eu vi, é sobre o Monte do Templo. O Lieberman não aceita a questão dos judeus sequer poderem orar no monte. Então ele foi conversar com o Benjamin e o Benjamin já cortou, falou assim, oração no monte, não, porque vai dar incentivaria a violência e isso eu não quero. Então o Lieberman ficou chateado. Aí ele foi conversar com o Gantz. E o Gantz, nessa reportagem, essa rádio, falou que as negociações estão avançadas e que eles querem, segunda-feira, apresentar o Q7 para que o Q7 passe para o presidente Rivlin, que não tem poder legislativo, executivo, é um poder diplomático, de passar o bastão para ele, porque ele, pelo que ele está dizendo, ele conseguiu o apoio do Lieberman. Então ele consegue mais de 60 cadeiras. Portanto, ele tem como formar um governo. A questão do Lieberman é mais ligada ao Monte do Templo. E o Benjamin não quer briga, não quer guerra, não quer nada. Mas quem sabe o Gantz quer. Então, segunda-feira ele vai estar apresentando essa formação de governo para o Q7, parlamento israelense, que vai passar para o presidente Rivlin, que pode passar a oportunidade para o Gantz ser, sim, o primeiro-ministro, já que ele conseguiu essa formação. Então podemos ter uma reviravolta nas eleições de Israel. O Bibi saindo e o Gantz entrando. Mas, como a gente sabe que o Bibi é uma raposa, ele pode também vir atrás e falar para o líder, não, eu concordo que os judeus têm o direito ao Monte do Templo e se você me apoiar, eu abro esse projeto. Não sei, de repente pode acontecer. E quem sabe também, né, vai saber se não vai aceitar a Liga Árabe, mesmo que isso ia fazer com que Israel inteiro ficasse contra ele. Não sei. Mas até então, sim, o Gantz conseguiu, com o apoio do partido do Lieberman, formar governo. É essa notícia que eu tenho, é essa notícia que ele vai chegar amanhã no Q7, apresentando essa formação de governo. Se isso for comprovado e confirmado, há grandes possibilidades
dele ser o novo primeiro-ministro de Israel. E aí vai entrar o terceiro templo, que é a vontade do Líbano e de muitos. Essas notícias que eu tenho para vocês, que Deus abençoe vocês. Não esquece de inscrever, não esquece de olhar se o sininho está ativado, não esquece de olhar se você está ainda inscrito, porque eu vi várias pessoas se reinscrevendo, porque não sei porque o YouTube desinscreve a pessoa, não sei o que acontece.